Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe conteúdo avançado para o canal, tá? Hoje eu vou ensinar a calcular o KPM, ou custo do capital próprio. O que é isso? Fica aí que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Enquanto isso, já curte o vídeo e se inscreve aí no canal. E aí pessoal, Nicolas aqui. Bom, então bora lá, né? O que o custo de capital próprio vai te revelar? Ele vai te revelar o mínimo que você tem que esperar de retorno de um ativo para você investir nele, tá? Dado o risco e a espera que você vai ter. Além disso, ele também é muito utilizado em fórmulas de valuation, beleza? Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha dois investimentos, tá? Você tem o investimento A, que te dá 8% de retorno anual e tem um risco baixo. E tem o investimento B, que te dá 8% de retorno anual também e tem um risco médio. Qual que você vai escolher? Aqui ficou fácil, né, pessoal? Obviamente você vai escolher o investimento A, afinal ele te dá o mesmo retorno do B e tem menos risco, beleza? Agora, por exemplo, se a gente tem um investimento A que te dá 8% e um risco baixo, porém eu tenho um investimento B que tem um risco alto, quanto de retorno esse investimento B tem que me dar para valer a pena eu sair do meu investimento confortável que está me rendendo 8% ao ano e ir para ele? É isso que o KPM, ou o custo de capital próprio, vai revelar para a gente, tá? Bom, a fórmula desse cara é essa aqui, tá pessoal? Mas não se assustem porque ela parece complexa, mas ela é bem facinho e eu vou esmiuçar aqui ela para vocês verem. Então, o KE aqui ele é o custo de capital próprio. O RF é o Risk Free, ou uma taxa livre de risco, como a Selic aqui no Brasil. O RM aqui significa a taxa média esperada de retorno do mercado. Então, qual que é a taxa média de retorno da Bovespa, por exemplo? Aí aqui a gente tem o Risk Free de novo e tem também o Beta, tá? O Beta ele vai ajudar aqui nessa fórmula a calcular o risco diversificável e não diversificável, tá? O Beta basicamente ele mede a sensibilidade que um ativo tem de risco com relação ao mercado, ou a sensibilidade que ele varia com relação ao mercado. Então, por exemplo, quanto que o Itaú varia com relação ao Ibovespa? Quanto que a Vale varia com relação ao Ibovespa? É basicamente isso daí, tá, pessoal? Mas antes, vamos falar primeiro o que é o risco não diversificável e o risco diversificável, tá? O diversificável, ele também é chamado de risco não sistemático. E o não diversificável é chamado de risco sistemático, tá? E esse exemplo aqui é muito bom para mostrar o que cada um deles significa. Existe um estudo que mostra que depois que você tem mais de 15 ativos na sua carteira de diferentes setores, o risco da sua carteira começa a se tornar um risco sistemático, tá? E por que sistemático? Porque é um risco que afeta todos os ativos como um todo, afeta toda a Bovespa, por exemplo, não importa qual ação você tenha. Então um problema estrutural no país, de PIB, inflação, ou seja lá o que for, vai afetar todo mundo. Uma notícia, de repente, alguma coisa política. Então esse tipo de coisa vai afetar todos os ativos, não importa qual você tenha. Não adianta, é risco do sistema, tá? Do sistema Bovespa, do sistema ações, digamos assim. Agora, o não sistemático é aquilo que você consegue mitigar quando você diversifica. Então, por exemplo, se você tem na sua carteira só uma ação de um banco, o risco da sua carteira é alto, né? Porque se sair algum problema com relação aos bancos, sua carteira vai variar muito, né? Agora, se você tem um banco e uma elétrica, aí já diminui um pouco o risco não sistemático, né? Se você tem um banco, uma elétrica e uma empresa de saneamento, aí diminui um pouco. Só que aí tem um limite, né? Quando você chega a mais ou menos 15 aí, que é pelo estudo, né? Esse risco não diminui mais, tá? O seu risco fica quase sistemático aqui, é só notícias do sistema como um todo que vão afetar a sua carteira, tá? Então, basicamente é isso, o risco não sistemático e sistemático. No não sistemático você consegue mitigar diversificando, beleza? Agora vamos à definição do beta. O índice beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que represente o mercado. É a relação entre a variação do retorno de uma ação ativo e o Ibovespa, por exemplo. E quanto maior o beta, maior a variação. E para o mercado, quanto mais variação, mais risco. Por que é mais variação e mais risco? Vou dar um exemplo fácil aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Digamos que a gente tenha dois alunos, tá? O primeiro aluno, ele sempre tira a nota 7, por exemplo. A média dele é 7 porque ele tira em todas as notas 7. Agora, o segundo aluno, a média dele também é 7. Só que as notas dele variam entre 10 e 0. Ele tira 10 numa prova, tira 0 na outra, tira 3, depois tira 9, e aí a média dele acaba ficando 7 também. Qual aluno você acha que teria mais risco no investimento? O aluno A, que sempre tira 7 tem uma média 7, ou o aluno B, que às vezes tira 10, às vezes tira 0 e tem a média 7 também?
tá? Então o aluno A é mais seguro, tá? Ele varia menos, tá? A gente consegue medir isso através do desvio padrão, né? O desvio padrão do aluno B vai ser maior que o do aluno A, mas isso não é o tema do vídeo, é só para vocês entenderem aí um pouco da lógica do mercado. Bom, então sabendo disso, qual que é o comportamento dos investidores como um todo? Eu, você e o resto dos investidores, né? Como regra geral, quanto maior o risco, maior o retorno exigido, que é o K. Então, quanto maior o beta, mais eu quero de K, mais eu quero de taxa de retorno. Então, um beta alto, quando eu estou investindo em uma empresa com beta alto, eu quero uma taxa de retorno, um K alto, beleza? Então, essa é a regra geral, né? Maior risco, maior retorno, né, pessoal? Bom, agora a gente já sabe o que é o beta, já sabe o que é o risk-free, que é o RF lá, que no caso do Brasil é a Selic. Agora falta a gente descobrir o que é o RM, né? O RM, pessoal, é o retorno médio de mercado, tá? Então, através desse site aqui, a gente consegue pegar o resumo da taxa média de crescimento do Bovespa, tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira saber quanto que o Bovespa cresceu de 96 até 2002 aqui, por exemplo. Então, ele cresceu aí ao ano 8,2%, tá? E aqui você consegue fazer aqui, ver quais são as taxas de retorno aqui, uma por uma, através desse site. Eu peguei aqui de 2000 a 2019, tá? A taxa de retorno média do Bovespa nesse período foi de 10%, tá? Então o Bovespa teve mais ou menos esse retorno e essa é a nossa taxa média. Então, se a gente voltar para a fórmula aqui, olha que interessante. Essa parte aqui da fórmula vai dar o prêmio de risco de mercado, que é quanto o mercado está pagando a mais do que a taxa livre de risco, ou seja, quanto que o mercado está me dando de prêmio para mim investir na Bovespa e não no Tesouro Direto, beleza? E essa parte um pouco maior aqui, pegando desde o RF aqui até o B, que é o beta, né, ele vai me dar o prêmio de risco da empresa. Então ele vai me pegar o risco sistemático multiplicado pelo risco não sistemático, que é o que eu estou correndo quando eu estou investindo naquela empresa. Tá? Ele vai multiplicar um pelo outro, daqui a pouco vai ficar mais claro. É claro que você poderia ter uma carteira e nessa carteira cada empresa ia ter um beta diferente e você ia ter que pegar a média. Beleza? E onde que você consegue pegar o beta? Você consegue pegar o beta aqui nesse site Investing, tá? O beta ele varia de acordo com o tanto que você calcula ele, tá? Aqui no Investing ele calcula 1 ano. Se você calculasse 3 anos, o beta ia mudar um pouco. Então, o beta do Itaú é 1,26. O que isso significa? Significa que o Itaú varia 26% a mais do que o Ibovespa. Ou seja, quando a Bovespa sobe 1%, o Itaú sobe 1,26% e vice-versa. Beleza? Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisava para fazer a fórmula na mão, né? A gente já tem o risk-free, o beta, o retorno médio, basta colocar lá na formulinha que a gente tem. Então, vamos aqui, né, pessoal? Ó, KE é igual a 0,065, que é 6,5%, né, que é a Selic dando retorno para a gente, mais 1,24, que é o beta do Itaú, vezes 0,10, que é 10% de retorno da Bovespa, menos 0,065, que é o 6,5% da taxa livre de risco, tá? Então, resolvendo o que está dentro aqui do parênteses primeiro, a gente chega a 0,035. O que significa? Significa que o prêmio de risco de mercado é 3,5%, ou seja, o mercado está dando 3,5% a mais para a gente do que a renda fixa. Então, o mercado está pagando 3,5% a mais para a gente sair da renda fixa e ir para o Bovespa, tá? Só que notem aqui que a gente multiplica pelo 1,24. Por que a gente multiplica pelo 1,24? Porque o Itaú ele tem mais risco do que a carteira do Bovespa como um todo, né? Ele varia mais. Então a gente tem que calcular isso também, esse risco a mais, né? Se a gente calcular 1,24 vezes 0,035, a gente chega a 4,34% de risco da empresa mais risco de mercado, tá? E se a gente somar aqui com a renda fixa, a gente chega a 10,84%. Isso significa que para a gente sair da renda fixa e investir em Itaú, a gente precisa de um retorno de pelo menos 10,84%. Devido ao quê? Devido ao risco que a gente corre quando a gente investe em renda variável e o risco que a gente corre quando a gente investe em uma ação também. E esse cálculo, pessoal, também é amplamente utilizado na parte de negócios, né? Não só de investimento em ações, mas também negócios físicos, aí para saber se um investimento realmente vale a pena, tá? Quem já fez administração, por exemplo, já deve ter ouvido falar desse cálculo aqui, tá? Bom, e como que eu calculo se o Itaú está me dando 10,84% de retorno, né? Vamos lá e a gente chega no ROS, né, pessoal, que é o nosso retorno. Como que a gente descobre qual que é o retorno que o Itaú está dando hoje? A gente divide basicamente o lucro pelo preço. Então a gente pega o LPA, né, que é 2,71, e pega o preço de Itaú, que é 3,46. Chegando assim num retorno de 7,4%. E lembra que o KE é 10,84%, então atualmente, pelo cálculo do KPM,
o Itaú não estaria valendo a pena. Existem outros cálculos aí para chegar no custo de capital próprio um pouco mais complexos, como o WACC e tudo mais. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer esse WACC, que ele mede um pouco melhor aí esse custo de capital próprio, tá? Levando em consideração também que a gente não está pegando a projeção de lucros do Itaú, por exemplo, né? Porque o que o mercado está precificando? Ele não está só precificando o retorno que o Itaú está dando hoje, ele está precificando também o retorno que o Itaú vai dar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos e trazendo a valor presente. É por isso também que a gente encontra o retorno de Itaú hoje menor que o custo de capital próprio, por exemplo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Se você deseja aprender mais sobre investimentos, mais sobre ações, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Dá uma olhada lá, vale muito a pena. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, seja elogiando ou perguntando alguma coisa. Até a próxima, seja Fortunatos. Fui.